Uma simples decisão em 2025 fez com que eu fizesse muito dinheiro ao longo de 2025 e que eu já iniciasse 2026 fazendo dinheiro também. E essa simples decisão foi aceitar que as criptos elas estão em bear markets profundos e simplesmente rotacionar o meu capital para aqueles ativos que estavam em tendência de alta. Simples assim. E quando a gente olha para alguns meses corridos aí pela frente, a gente vê que foi uma decisão extremamente assertiva, que os meus clientes estão extremamente felizes pelo fato da gente ter feito isso lá no passado. E na análise de hoje eu vou te explicar como que você ainda pode aproveitar essa tendência de alta, mas para isso você precisa estar aberto para fazer dinheiro. Esse é o primeiro passo. E o segundo passo é entender que as criptos elas estão em bear markets profundos, simplesmente aceitando isso. A partir do momento que você setar essa sua expectativa, você vai entender como fazer dinheiro. E eu vou te explicar tudo isso através de dados na análise de hoje. Bom, Itelis na área, e se você não for inscrito no canal, considere se inscrever, pois aqui eu trago um mega conteúdo todos os dias da semana, principalmente quando eu falo sobre análise on-chain. E caso esse conteúdo venha fazer sentido para você, deixa o seu like para dar aquela força pro canal e para mostrar que o conteúdo ele está sendo relevante, beleza? Bom, mas chega de papo, bora ver gráfico, que é o que nos interessa aí. Olha só, quando a gente olha para o ouro, a gente está em uma linda tendência de alta. E todas as vezes que eu comento sobre ouro, sempre tem uma grande quantidade de pessoas que falam: nossa, mas que pessoa inteligente, vai comprar o ativo em máxima histórica. Primeiro ponto é que a gente ainda não tem uma máxima histórica sendo formada, a gente não tem uma zona de distribuição sendo formada no ouro. Então não dá para a gente falar que o ativo está em uma máxima histórica que daqui para frente vai ser um bear market. A gente precisa ter uma distribuição acontecendo. Eu entendo que dá um pouco de receio entrar em ativos que estão em all-time high, e sim, a gente deve ser extremamente cautelosos nas decisões para entrar nesses ativos, mas eu quero que você saiba que é porque você está tendo uma mentalidade de holdar o ativo. E realmente, se você for comprar ouro aqui para holdar pelos próximos 12 meses, talvez você entre no prejuízo. E eu concordo com você que pode ser que aqui seja uma máxima histórica. Agora, se você tiver com o chapéu de trader, você vai ter uma outra visão do mercado. Porque quando você está tradando o ativo, você não quer saber sobre esse macro, você só quer saber o que está acontecendo no micro. Regiões estratégicas, stops curtos, entradas estratégicas, pontos de suporte, e aqui você pode deixar a posição ela rolar durante um tempo maior. Por exemplo, sempre que eu comento com você sobre ouro, eu te explico a minha estratégia. Uma estratégia que eu estou usando desde março, que é o quê? Comprar na média de 200 períodos num gráfico de 4 horas. Simples assim. E essa estratégia, ela vem sendo vencedora. Ela vai servir para sempre? Não, ela não vai servir para sempre. Inclusive, em algum momento, a gente vai romper essa média de 200 períodos. Mas todas as vezes que o ouro retornar na média de 200 períodos, eu, Guiteles, faço novas compras. E eu já te mostrei várias e várias vezes todas as compras que a carteira Rumo ao Milhão fez dentro dessa região. Só para te mostrar, mais uma vez, a cobra morta, há 13 dias nós compramos ouro mais uma vez, 4.344, quando nós estávamos tendo candles de reversão próximo da média de 200 períodos. Foi exatamente nesse momento aqui. Essa posição que nós aumentamos ainda mais dentro da carteira Rumo ao Milhão é uma posição que novamente já está no gain, 6% de alta. Por quê? Nós estamos aproveitando essa tendência de alta do ouro e não estamos brincando de dardo aqui, de tentar acertar o olho da mosca, o preço mais caro do ativo, onde vai ser a máxima histórica e aqui vai tudo colapsar. Não, nada disso. A gente está aceitando e respeitando a tendência, simples assim. Algo que eu venho falando há meses aqui no canal é: não lute contra a tendência de alta do ouro e aceite a tendência de baixa das criptos. Simplesmente isso. A partir do momento que você fizer isso, você vai fazer dinheiro. E olha só, eu não estou falando isso aqui porque eu estou falando isso porque eu estou fazendo dinheiro. E os meus clientes estão mega felizes. Eu não tenho um e-mail de reclamação nos últimos meses de cliente falando que perdeu dinheiro. Pelo contrário, as pessoas me agradecem e falam que a estratégia de ouro está sendo excelente. A gente está utilizando o próprio mercado cripto para poder investir nesse ativo. Pega a Pax Gold, que é atrelado nesse ativo, e investe sem que você vá para uma bolsa tradicional, por exemplo, tendo a custódia do próprio ativo na sua wallet. Simplesmente utilize isso ao seu favor. E olha só, a carteira Rumo ao Milhão, ela não está em all-time high
porque a gente simplesmente está esperando a grande altcoin season acontecer. Poxa, a gente está entrando em uma nova zona de patamar histórico, $50 mil. E eu quero que você observe que a carteira Rumo ao Milhão vem aumentando seu patrimônio desde abril de 2025, onde a gente segue constantemente multiplicando o nosso patrimônio. E nós continuamos caminhando rumo ao nosso objetivo, que é o primeiro milhão dentro dessa carteira. E quando a gente olha para ouro, enquanto as pessoas quiserem brigar contra essa tendência aqui, elas vão perder uma das grandes oportunidades que elas têm na sua frente. Eu poderia ter entrado antes em ouro? Sim, poderia ter entrado antes em ouro, porque essa movimentação aqui ela começou lá em 2022, mas eu estava exposto dentro do mercado cripto durante um longo período, até a meados ali de 2025 fiz muito dinheiro dentro de cripto, com a própria carteira Rumo ao Milhão, mas chega um determinado momento que a gente precisa rotacionar esse capital, porque a gente vê que o mercado cripto ele estava um pouco pesado, então a gente investe nesse ativo, respeita a tendência. Algo que eu vinha comentando com você nos últimos dias era sobre essa cunha ascendente, que isso daqui poderia ser exatamente água no chope da gente estar comprando ouro. Porque a gente poderia fazer um rompimento para baixo, maior probabilidade de romper para baixo, e reverter a média de 200 períodos, a gente entrar em uma tendência de baixo. Se isso acontece, meu caro, eu não vou ficar segurando o ouro, eu vou simplesmente me desfazer dessas posições, porque eu entendo que houve uma distribuição, eu entendo que houve uma reversão de tendência, eu preciso colocar aquele dinheiro no bolso, eu preciso proteger o patrimônio dos meus clientes. O patrimônio que eles multiplicaram de março até aqui, para que a gente não devolva para o mercado, porque afinal de contas, não adianta nada você ficar rico ou ficar pobre, ficar rico ou ficar pobre. E isso é para quem não sabe operar o mercado, isso é para quem acredita em grande altcoin season, para quem se ilude com os investimentos. Agora, se você quer enriquecer de maneira consistente, multiplicou, preservou e ponto final. Multiplicou de novo, preservou e ponto final. E preservar não significa vender, mas significa proteger aquele valor que você tem, seja com estratégias de stop gain ou fazendo realizações ali. Bom, quando eu olho para ouro nesse momento, não é momento de entrar agora, porque sim, nós estamos tentando romper a cunha ascendente ali, estamos tentando buscar um novo patamar de preço, obviamente aqui não é região de entrada, RSI de 4 horas, está sobrecomprado, mas eu quero que você entenda que se a gente volta mais uma vez na média de 200 períodos, se a gente tem mais uma vez sinal de interesse comprador, candles de reversão, mais uma vez, eu aumentarei a exposição da carteira Rumo ao Milhão dentro desse ativo. Algo que a gente vem fazendo gradativamente todas as vezes que esse ativo ele entrega um pullback. Eu não acho que essa tendência aqui ela acabou, eu não vou brigar contra essa tendência, eu vou simplesmente respeitar ela e continuar fazendo dinheiro enquanto essa tendência estiver de alta. E a tendência não está de alta somente no ouro. Olha para a prata, mais uma vez aí em máxima histórica. Esse ativo tem um comportamento de suporte na média de 200 períodos no gráfico de 1 hora. Diferente do ouro que está em gráfico de 4 horas, veja que a prata está entregando suporte no gráfico de 1 hora. E aqui está uma grande sacada. Quando você aprende a operar, você descobre as técnicas e entende que cada ativo, em cada momento, ele vai estar respeitando uma técnica diferente. Não é porque ouro está respeitando a média de 200 períodos num gráfico de 4 horas que prata vai respeitar o 4 horas também, ela está respeitando 1 hora. A sua função ou a minha função como analista é exatamente aprender como operar dentro do mercado, aprender todas as estratégias e identificar isso acontecendo no mercado. E cada ativo vai ter uma estratégia diferente. Essa é a função do analista, identificar qual que é o padrão que está acontecendo e aproveitar aquele padrão. Entenda, cada ativo em um determinado momento específico você vai precisar de uma técnica diferente. É por isso que setups engessados não funcionam. Você já viu aquela pessoa que tem um setup que em um momento está super funcionando, daqui a pouco ela trocou de setup, depois ela tem outro setup porque aquilo não funciona, aquilo não vai, e às vezes ela está tentando utilizar um seguidor de tendência, mas o mercado está lateral e ela está perdendo dinheiro. Isso acontece porque a pessoa não sabe navegar exatamente como o mercado ele está se comportando. Para cada momento, a gente precisa utilizar uma estratégia diferente. Só que, obviamente, a gente não vai entrar em prata nesse momento, porque estamos buscando uma nova máxima histórica, 3% de alta no dia, uma alta superior à própria alta do Bitcoin. Mas se esse ativo entrega pullbacks, oportunidades da gente expor a nossa carteira nesse ativo.
Se a gente olha para a platina também, ela está tentando romper a sua máxima histórica que ela teve lá no ciclo passado, né? A sua máxima histórica foi em 2000 e... aqui tá no gráfico de 1 hora, não vai aparecer. Mas foi lá em 2000 e bolinha. Ela está tentando romper essa região. Quando a gente olha para padrões gráficos aqui, também está tentando fazer um triângulo ascendente, ou seja, maior probabilidade de romper para cima, tentando buscar um novo patamar de preço. Surfe a tendência dos metais em vez de lutar contra a tendência dos metais. Simplesmente isso. Se você aceitar isso, se você fizer isso, pode ter certeza que o seu patrimônio ele vai ser dessa maneira aqui que eu estou mostrando para você. Inclusive, se você quiser copiar e colar as decisões de dentro da carteira Rumo ao Milhão, link na descrição. Não sabe aonde comprar, não sabe os pontos estratégicos, não sabe qual estratégia utilizar? Eu falo isso para você dentro da carteira Rumo ao Milhão, você simplesmente copia e cola as minhas decisões de compra e de venda. Mas você precisa aceitar essa tendência de alta enquanto você brigar nela, enquanto você ficar olhando para o mercado cripto, acreditando que a grande altcoin season vai acontecer e acreditando que os metais já bateu o topo histórico, você está perdendo dinheiro, e eu tenho certeza que você está perdendo dinheiro. Porque você está comprando ativos em tendência de baixa, ativos que estão em bear markets profundos e está deixando uma alta acontecer na sua frente. Olha, analisa há quantos meses você já ouviu falar que ouro está em tendência de alta e você ainda não comprou ouro? Há quantos meses você não já ouviu falar sobre prata e você ainda não investiu nesse ativo? Simplesmente você está de brincadeira na tomateira e perdendo uma grande bull run que está acontecendo. Bull run que não acontece do dia para a noite, que leva alguns anos aí para acontecer, beleza? Bom, quando a gente olha para o nosso Bitcoin ali, nós estamos acima da média de 200 períodos. Nós estamos formando um triângulo ascendente, do mesmo jeito que platina está formando um triângulo ascendente, Bitcoin também está formando um triângulo ascendente. Nós já rejeitamos diversas vezes aqui a média de 200 períodos. Aqui está servindo como uma região de suporte. O mercado tenta vir abaixo dela e não consegue vir abaixo dela. Isso daqui é interesse comprador. Acredito que sim, a gente pode ver Bitcoin em novos patamares aí nos próximos dias. Mas eu acredito que a gente vai fazer uma nova máxima histórica? Não. Acredito que nós estamos em um bear market profundo. Acredito que nós vamos ter apenas um rally, uma movimentação de alta para depois as pessoas começarem a se alavancar novamente, abrir posições em 10x, comprar as altcoins, porque a grande altcoin season agora vai acontecer, ou melhor, Ether, que é uma grande altcoin também, que as pessoas acreditam que é a segunda maior cripto, maior blockchain, a Layer, que simplesmente tem todo o DeFi ali por trás, precisa ir para 10 mil dólares, porque esse ativo ele deveria valer muito mais do que o que ele vale. Ou pior, aqueles ativos que tem TVL, que você olha o TVL, nossa, tem um baita de um TVL travado aqui, só que no final das contas o ativo não performa birosca nenhuma. Enquanto as pessoas ficarem nessa ilusão, se alavancando, a gente ainda vai continuar com mais pressões para baixo, porque isso vai constituir combustível para a gente voltar a cair. Tem pessoas que não podem ver um candle verde que já se animam. A grande altcoin season vai acontecer agora, então eu vou investir nesses ativos porque essa é a minha única chance de realmente multiplicar o meu patrimônio. Cara, enquanto você está caçando a altcoinzinha perfeita aí, ouro está subindo sem freio, um ativo super seguro, tendo uma performance excelente, uma performance superior que é o próprio Bitcoin. E lembre-se que você só investe nas altcoins porque você quer uma simetria maior do que a do Bitcoin. Olha para o ouro nos últimos meses e você vai ver que a simetria dele está muito melhor do que a do Bitcoin. Então para de caçar essa tacada perfeita das altcoins e olha para onde que o capital está fluindo, siga o dinheiro, siga os grandes players, veja para onde eles estão direcionando o seu capital e vá simplesmente junto com esses caras, porque a probabilidade de você fazer dinheiro é maior. Bom, eu acredito que a gente pode ter novas movimentações de alta no Bitcoin. Por conta disso, eu estou sim expondo a carteira Rumo ao Milhão no Bitcoin. E só para mostrar a cobra morta, para ninguém falar que engenheiro de obra pronta, compras da carteira Rumo ao Milhão, 20% de alocação da carteira, comprando Bitcoin em 90.290. Olha o print aqui na frente, que era quando a gente estava rejeitando uma perda de suporte ali, formando uma cunha ascendente, tomamos decisões de entrada dentro da carteira Rumo ao Milhão. Essas decisões foram feitas aqui dentro dessa região. Acredito que sim, a gente vai mais para cima, mas não é porque eu estou expondo a carteira que o mercado necessariamente ele precisa
subir. Não, não é porque eu comprei que ele tem que subir. Pelo contrário, ele pode ir para o outro lado. Então, por conta disso, eu preciso ter uma estratégia. Eu preciso saber o ponto de saída dessa operação também. Ela deve ter um stop bem claro, porque nós estamos em um bear market profundo. E do mesmo jeito que eu estou esperando um rally de alta, pode ser que esse rally ele não aconteça. Pode ser que a gente venha ter a próxima pernada de baixa. Por que eu falo sobre bear markets com você? Bom, essas barras vermelhas aqui, elas ditam exatamente esse sentimento mais negativo, esse sentimento mais de proteção, de preservação patrimonial. Porque eu sei que toda vez que aparece uma barra vermelha nesse meu indicador aqui, não significa que a gente vai entrar em um bear market profundo. Mas, uma das vezes que aparecer uma dessa barra vermelha, eu sei que isso daqui vai marcar um grande bear market profundo pela frente. Como marcou em 2018, 2022, ou pior, pode até marcar um Corona Crash, ou pode marcar um banimento da China ali. O que eu sei é que dentro dessas regiões vermelhas eu preciso ter uma estratégia diferente das regiões verdes. Região verde eu simplesmente compro e vou holdar durante um período ali em específico, vou buscar mais exposição, vou buscar a grande altcoin season, vou ser shitcoiner, vou olhar para bons projetos e vou analisar TVL de DeFi. Mas, quando a gente estiver dentro da região verde, não vou fazer nada, dentro da região vermelha, não vou fazer nada disso e vou simplesmente deixar as estratégias mais cautelosas, preservação patrimonial. Porque se eu não tivesse respeitado essas barras vermelhas aqui, eu estaria preso em operações dentro do mercado cripto. O patrimônio da carteira rumo ao milhão não estaria em all-time high nesse momento, se eu não tivesse respeitado essa primeira barra vermelha que apareceu aqui. Se eu tivesse ficado exposto acreditando que a gente ia para 150 mil dólares, 200 mil dólares, o meu patrimônio e o patrimônio dos meus clientes teriam drawdown. E nesse momento, em vez de eu estar abrindo a boca mais uma vez para falar que a carteira rumo ao milhão está em all-time high, eu deveria estar arrumando uma justificativa pela qual os meus clientes perderam 30% do patrimônio deles nos últimos meses. O que eu iria falar? Iria falar que não, tá tudo bem, antes da gente ter uma grande alta, a gente precisa vivenciar uma queda. As criptos, elas são voláteis, então às vezes a gente cai 50% para depois subir 200%. Se você não topa perder dinheiro, você não deveria investir no mercado cripto, porque esse é um mercado extremamente volátil. Do mesmo jeito que ele pode te entregar grandes quantidades de dinheiro, às vezes você precisa levar 30%. E tá tudo bem, é só você holdar os ativos, porque daqui 2 anos você estará no lucro. Bom, essa seria a narrativa que eu teria que falar para os meus clientes se eu não tivesse respeitado aquela barra vermelha que apareceu no ano passado. E como eu respeitei aquela barra vermelha, nesse momento meus clientes estão felizes. Sorriso a orelha. Inclusive dá até para dar um lacinho aqui em cima, porque a gente está simplesmente respeitando isso. Continuamos dentro de uma barra vermelha aqui, ou seja, região de preservação patrimonial. Alta concentração de capital em ativos que estão em tendência de alta, como o ouro. Baixa concentração de capital em ativos voláteis. E quando a gente for entrar em ativos mais voláteis, que são esses ativos que estão em tendência de baixa, como o Bitcoin, a gente vai ser totalmente estratégico nas nossas operações. Vamos olhar para a liquidez do ativo, se a gente tem grandes entradas ou não, se a gente tem interesse institucional ou não. Caso tenha, a gente também toma uma decisão de tradear o ativo e não de comprar para sempre. Bom, depois que a gente entra em um bear market profundo, e algo que eu sempre comento com você é que até mesmo que eu esteja completamente errado que nós não estamos em bear market profundo, já valeu muito a pena ter tomado uma decisão lá atrás de que nós iríamos entrar em um bear market profundo, porque eu fiz muito dinheiro ao longo desse período. Só que depois que a gente entra em um bear market profundo, depois que o Bitcoin entrega um ciclo que sai de capitulação para euforia, o comportamento dele no passado foi sair de euforia e buscar capitulação. Leva alguns meses para isso acontecer. Euforia, capitulação. Leva alguns meses para isso acontecer. Euforia, capitulação. Levou alguns meses para isso acontecer. Como a gente bateu euforia já e o NPL continua caindo, para mim a gente vai buscar uma fase de
Capitulação cíclica. Essa capitulação cíclica, ela se dará quando o Bitcoin estiver mais ou menos lá para $50 mil ou até mesmo abaixo dessa região. O que eu quero dizer para você? Olha só, eu estou comprando Bitcoin no curto prazo e os meus clientes também. Nós estamos esperando um rally de alta, mas nós continuamos acreditando que nós estamos em bear markets profundos. Pode ser que a tendência ela reverta toda essa negatividade, ela acaba, pode ser que Bitcoin volte para $150 mil e a gente vai estar exposto, tá tudo bem, a gente vai subir fazendo dinheiro nesse processo. E tá tudo bem, a gente sai desse cenário negativo, caso apareça uma barra verde ali na nossa frente, naquele meu indicador. Mas do contrário, a gente vai continuar com essa expectativa de fase de capitulação. E uma fase de capitulação ela se dará abaixo dos $50 mil. Não descarto a possibilidade da gente ver Bitcoin em 50, em 40, em $30 mil. Eu não descarto, eu não pago para ver até onde vai ser uma queda. Até porque no ciclo passado, ninguém pagou para ver que a Luna Foundation iria quebrar. Ninguém pagou para ver o que iria acontecer depois da FTX. Todo mundo se desespera e vende naquele momento ali. Isso é o que é a fase de capitulação cíclica. Então eu acredito sim que a gente pode chegar dentro dessas regiões. Só que até lá, eu vou ser estratégico. Mostrou sinais de reversão no curto prazo? Bumba, eu compro e assim eu vou surfando as movimentações. Uma dessas compras que eu fizer no curto prazo, ela será carregada no longo prazo. Simples assim. Sem FOMO, sem medo de ficar fora do mercado, sem medo de a grande altcoin season vai acontecer e você vai ficar de fora, simplesmente seguindo o fluxo de dinheiro, de maneira simples e clara. E uma coisa eu te garanto, se você fizer isso, meu caro, você tem tudo para em 2026 fazer a grana que você não fez em 2025. Você tomou prejuízo em 2025? Foi por conta do seu mindset. Foi por conta de você querer acreditar que ouro está em máxima histórica e Bitcoin não. E você querer holdar Bitcoin, sendo que a gente tinha distribuição acontecendo. Sabe, se você não conseguiu fazer dinheiro em 2025, é porque você quis se expor nas altcoins, acreditando em DeFi, acreditando em Web 3.0 ou a próxima moeda de security, alguma coisa diferente que iria revolucionar a internet, porque você ficou acreditando nessas paradas. Ou porque você comprou uma moedinha de cachorro que estava tendo pump por conta de influenciadores. Simplesmente isso. Foi por isso que você perdeu dinheiro em 2025. Você quer fazer dinheiro de verdade em 2026? Utilize estratégias. Saiba os momentos de comprar e vender os ativos também. Utilize o Price Action Análise On-Chain ao seu favor para você poder tomar uma boa decisão de compra ou de venda. Acha muito complexo fazer tudo isso? Clica no primeiro link da descrição e entra para a carteira Rumo ao Milhão. Na carteira Rumo ao Milhão, eu, Guiteles, tomo todas as decisões de compra e de venda. Você só precisa copiar e colar, nada mais. Para você entrar na carteira Rumo ao Milhão, clica nesse link na descrição que você vai ser direcionado para essa página. E nessa página eu te expliquei que é a carteira Rumo ao Milhão. Assista esse vídeo, veja se ela faz sentido para você ou não, veja se você está em busca de acumular patrimônio, que é exatamente o gráfico dessa carteira aqui. Aqui abaixo eu te explico que você vai ter acesso a um app exclusivo meu no seu celular, onde você vai receber as notificações de compra e de venda na tela do seu celular, dessa maneira aqui. Aquilo que eu, Guiteles, estou comprando, estou vendendo. Inclusive, você consegue tirar dúvidas dentro do app exclusivo comigo, com o meu time, onde eu vou te explicar o que está acontecendo na carteira, eu vou te dar follow-up, eu vou te mostrar day by day ali o patrimônio, dinheiro na mesa, não é um gráficozinho pizza no Excel para que você copie e cole e eu atualize uma vez na semana, não. É dia após dia, o patrimônio está aqui, a gente olha para um dia, quanto que tem de patrimônio, a gente olha para o dia seguinte, quanto que tem, faz todo o gerenciamento disso daqui de maneira transparente com você. Pontos de entrada, pontos de saída. Vamos comprar mais 5% da carteira em Pax Gold? Vamos comprar. Qual que é o preço específico? Esse é o preço específico. Qual que é a estratégia? A estratégia está descrita aqui abaixo. E aqui também tem o resultado de alguns clientes de dentro da carteira Rumo ao Milhão. E caso você tenha qualquer dúvida, clica nesse botão do WhatsApp que você será direcionado para o atendimento. E no atendimento nós iremos sanar essas suas dúvidas. Mas se tem uma dica que eu posso dar para você, é não lute contra a tendência de alta dos metais preciosos e aceite que Bitcoin está em bear market profundo. Quando você simplesmente unir essas duas informações, você vai conseguir fazer dinheiro. E eu sou a prova viva disso, os meus clientes é a prova viva disso. Porque todos nós aceitamos isso e estamos multiplicando o nosso patrimônio. Quem não aceitou,
tá perdendo dinheiro nos últimos dias. Quer estar junto comigo? Você sabe onde encontrar as minhas decisões. Bom, essa foi a nossa análise de hoje. Se você gostou, deixe seu like. Se você não é inscrito no canal, considere se inscrever. Um forte abraço e eu vejo você de volta aqui no canal amanhã. Valeu!